Boa noite, sou o Luiz. Vou contar mais um relato aqui no canal. Esse é mais um relato que minha saudosa mãe contava para nós. Só que esse a minha mãe não contou o ano do acontecimento. Pois bem, há muitos anos atrás em Minas Gerais morava um casal em um sítio. Eles tinham uma criança que ainda não tinha sido batizada, e era época de quaresma. Os pais da moça moravam em um sítio vizinho, a cerca de 1 quilômetro da casa do casal. Certo dia, na sexta-feira, o casal de nome José e Teresa foram jantar na casa dos pais da moça. Aquela tarde estava muito fria, então a Teresa agasalhou bem a criança e enrolou a mesma com a manta de lã. E assim foram para o sítio vizinho passar a tarde. Logo depois da janta, tomaram café, e José e o senhor Antônio, seu sogro, ficaram conversando, lembrando de tempos passados e contando casos. E o casal nem se deu conta das horas que estavam passando. E já era quase meia-noite. Como estava muito tarde, seu Antônio disse para eles dormirem lá mesmo, por causa da criança, já que estava um vento muito gelado. Mas José falou que tinha que acordar muito cedo para tirar leite. Então eles se despediram e foram para sua casa. Porém, antes de chegar na porteira, José começou a passar mal e disse para Teresa o seguinte: Teresa, eu vou no mato. Acho que a comida não me fez bem. Mas antes de ir, ele pediu algo para sua esposa. José disse: Olha, sobe em cima da árvore com nosso filho e fique bem quietinha lá. E se escutar qualquer barulho, não se mexa. Teresa logo perguntou o motivo, e ele respondeu que um touro bravo da fazenda vizinha havia escapado, e na árvore ela estaria segura. Então a mulher subiu e ele entregou seu bebê, e foi mais que depressa para o meio do mato. Teresa já estava ficando preocupada, pois fazia muito tempo que José estava no meio do mato. Foi quando de repente ela ouviu algo que lhe deixou assustada. Pensou até que poderia ser o touro bravo, e seu marido ainda não tinha voltado, e ele poderia atacar José. Mas aquilo deu um uivo alto e bem forte, e ela se deu conta que era um outro animal. Então aquela carniça de bicho morto se espalhou por todo o local. A lua estava clara. Aquele estranho bicho veio correndo em sua direção. Parecia um cachorro bem grande, mas com orelhas enormes e dentes que saíam para fora de sua boca. Teresa ficou em silêncio total, mas a criatura chegou bem embaixo da árvore e ficou em pé, igual gente. Quando ele tentou subir, ela começou a gritar desesperada. Segurou bem forte seu filho nos braços, enquanto o bicho estava tentando pegar a criança, e tentou abocanhá-la, e conseguiu morder um pedaço da manta de lã. E quando estava quase conseguindo, 2 estalos de tiros foram ouvidos. A criatura deu um uivo bem forte de dor e saiu correndo. Era seu Antônio, que ouviu os gritos de socorro da filha e veio socorrê-la. Então seu Antônio pegou o bebê. Teresa desceu da árvore chorando assustada, e foram todos para a casa de seus pais. Seu Antônio perguntou do seu genro, e sua filha disse que ele passou mal e não voltou mais. Todos ficaram preocupados, pois a criatura poderia ter pego ele. Então, depois de mais calma, Teresa adormeceu, mas seu pai ficou desconfiado e não conseguiu dormir aquele resto de noite. Quando amanheceu, seu Antônio aproveitou que estavam todos dormindo e voltou para onde o animal quis atacar sua filha. Já no clarear do dia, conseguiu ver o rastro de sangue no chão, que seguia até a casa do casal. Quando seu Antônio entrou na casa, viu uma cena terrível. José estava morto, caído no chão, exatamente com marcas de tiros nas costas, que perfuraram certeiro no seu coração, e em seus dentes estavam os fiapos da manta do bebê. Seu Antônio tirou o rapaz da casa e levou para bem longe dali. Jogou uns galhos secos e querosene e tocou fogo. Com os restos que sobraram, ele fez um buraco e enterrou. Mas ficou muito triste, pois o rapaz foi vítima de uma maldição, e por isso não tinha culpa, pois ainda tentou colocar sua família em cima da árvore, para tentar salvá-los da criatura que ele se transformava. Após fazer isso, seu Antônio disse para a moça que a criatura matou seu esposo, porque ele nunca mais apareceu. Só que, na verdade, José era um lobisomem.
Boa noite. Há muitos anos atrás, em Minas Gerais, um casal morava em um sítio. Eles tinham um filho recém-nascido e que ainda não era batizado. O rapaz tinha 20 anos e se chamava Sebastião. Já sua esposa era Margarida. O Sebastião e sua esposa levavam uma vida aparentemente normal, até começar alguns acontecimentos sinistros. De dia, Sebastião cuidava da roça, dos animais, do sítio. Tudo parecia estar em total harmonia com o jovem casal, mas de noite essa calmaria mudava. Margarida amamentava seu filho, e depois que a criança adormecia, ela a colocava no berço e ia para a cama descansar do longo dia de trabalho. Mas após o Sebastião adormecer, ela saía e só voltava no outro dia, sem que ele percebesse. Mas um detalhe: Margarida colocava uma coisa na comida para o rapaz não acordar, e isso se repetiu por muitas noites. Até que um dia Sebastião não estava muito bem, sentia uma forte dor no estômago, mas para não deixar sua esposa triste por negar a comida que ele tanto gostava, fingiu que tinha comido. Quando sua esposa foi na mina que ficava ao lado da casa buscar água, ele correu até a janela e jogou a comida para o seu cachorro. E quando sua esposa retornou, ele já estava na cama. Como estava cansado e não estava se sentindo bem, logo adormeceu. E como de costume, a sua esposa amamentou o filho e fez a mesma rotina de todas as noites. E depois de um tempo, novamente saiu. Mas naquele dia, o Sebastião acordou para beber água e percebeu que a sua esposa não estava deitada ao seu lado. Ele procurou ela pelos cômodos da casa e não a encontrou em nenhum lugar. E notou que a porta estava aberta. Sem entender o que estava acontecendo, manteve a calma, pois não poderia ir atrás de Margarida, já que era muito perigoso deixar seu filho sozinho. Tinha muitos animais perigosos na região, inclusive onça. Então ele esperou acordado sua esposa até de manhã, mas como estava muito cansado, adormeceu por algumas horas. Porém, despertou quando ouviu a porta da cozinha se abrir. Fingiu que estava dormindo e notou que as roupas de sua esposa estavam sujas de terra, e ela já foi tirando e colocando dentro de um cesto. Depois que Margarida terminou de fazer o que estava fazendo, saiu lentamente do quarto e foi amamentar e trocar seu filho. Só então que o rapaz se levantou, fazendo de conta que estava tudo normal, só para descobrir o que estava acontecendo. Passou até pela sua cabeça uma suposta traição, mas não queria acreditar nisso, pois não tinha nenhum motivo para tal coisa acontecer. E aconteceu algo bem estranho. O seu cachorro, que sempre acompanhava na ida com o gado, estava deitado. Desesperado, ele correu para ver o que tinha acontecido com seu fiel amigo, mas notou que ele estava só dormindo e pensou: estranho esse cachorro ainda estar dormindo. Antes de eu acordar, ele já está latindo e me esperando para sair. Só então que ele se lembrou da noite passada, da comida que jogou para o cão. Antes de tomar uma atitude precipitada, Sebastião foi até o outro sítio onde moravam seus padrinhos de batismo. E sua madrinha era a benzedeira da região, uma senhora já de idade que conhecia muitas coisas estranhas, inclusive o sobrenatural. Chegando na casa de Dona Susana, a sua madrinha contou para ela o que estava acontecendo e queria ouvir um conselho seu. E ela lhe disse: meu filho, você vai fazer tudo o que eu disser para você fazer. Com muito cuidado, quando chegar a noite, você vai fingir que não aconteceu nada para sua esposa não desconfiar. Só não coma a comida que ela fizer. Espere ela se distrair e jogue fora igual fez na noite passada. Então, depois de se deitar, espere ela pensar que você está dormindo. E quando ela sair, você encosta a porta que eu vou cuidar do seu filho e vá seguir ela. E você vai precisar de muita coragem para o que vai ver. Ela vai tirar sua roupa e rolar na terra, mas esconda as unhas e os olhos e fique bem quieto. Depois que a criatura sair, pegue as roupas dela e a esconda em outro lugar. E volte o mais rápido que puder e pegue seu filho. Depois suba em um lugar bem alto e do mesmo jeito, cubra os olhos e unhas. E assim Sebastião fez. Pegou as roupas da sua esposa
fez um buraco e a enterrou. Voltou rápido e pegou seu filho e sua madrinha. Depois todos subiram no telhado da casa. E Dona Susana disse: abaixa a cabeça e abraça bem o seu filho, e não olhe de jeito nenhum. Como lhe disse, esconda os olhos e as unhas. Você vai ouvir uma coisa terrível, mas fique firme. Só um detalhe: a Dona Susana fez um círculo de sal em volta da casa e a benzeu. Bom, de repente, de longe se ouvia barulhos parecendo gritos de lamentos, várias vozes de mulheres, misturado com relincho e trote de cavalo. Aquela criatura se aproximou da casa e começou a correr em volta, fazendo barulhos horríveis. E Sebastião e Dona Susana ficaram firmes até o amanhecer, e só depois que o sol saiu, aquilo silenciou. Sebastião desceu do telhado com sua madrinha e seu filho, e viu uma cena terrível. Sua esposa já estava sem vida e nua no chão. Sua madrinha explicou para ele que não tinha outro jeito de se quebrar a maldição, e disse que era para criar seu filho em paz, porque agora sua esposa havia liberto a alma e estava em paz. Então o rapaz enterrou o corpo de Margarida no sítio mesmo e saiu dali. Longe da casa, depois de algum tempo do acontecido, Sebastião conheceu uma moça de família boa. Casou-se, batizou seu filho e seguiu sua vida normal até seus últimos dias. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado e uma boa noite a todos. Boa noite. Irei contar um relato que aconteceu em 1993, na cidade de Araioses, que fica no Maranhão, cidade muito pacata, humilde e aconchegante, e que me foi contada pelo próprio Mário, que na época era conhecido como Mário do Bataclan. Bom, uma semana antes do acontecido, apareceu em uma serraria um carro como se fosse uma limusine preta. Dela desceu um homem velho e maduro que falou com o marceneiro que se chamava na época Bebê. O sujeito disse: olá, vim aqui para lhe dar uma notícia e também pedir para que você me faça uns 1000 caixões, pois vai morrer muita gente. E também é para você avisar o Mário que aceite a minha proposta, pois ele vai ser o homem mais rico de Araioses. O senhor Bebê ficou perplexo com a conversa do homem e o perguntou: mas moço, como vou fazer esses caixões? E após fazer essa pergunta, ele se arrepiou dos pés à cabeça. E foi aí que o tal homem falou com voz grossa e sem olhar para trás, ele disse: só faça eles, pois os meus empregados irão te ajudar. Deus me livre, respondeu o Bebê, que pegou a sua bicicleta e saiu voando para a casa do Mário. Chegando lá, ele deu a notícia para ele, mas o Mário só sorriu. Foi então que o Bebê disse: ô infeliz, tu tá doido? Acho melhor você não fazer essa festa de todos os anos, pois acho que nessa há de acabar com a vida de todos. Mário furioso respondeu: deixa de besteira, Bebê. Da onde esse homem vem lá na tua casa e nem vem aqui falar comigo? E o Bebê ainda perguntou: Mário cabeça oca, sua avó não está bem. E ainda mais, tem esses caixões que ele me pediu para fazer. Mas Mário deu ouvido de mercador e não ligou para os avisos de Bebê. E quando chegou a sexta-feira santa, sua avó veio a falecer de manhã. Mas mesmo com sua partida, Mário falou que iria fazer a festa de noite. A sua mãe ainda pediu para que ele não fizesse, mas com a cabeça fria, ele a fez. Às 8 da noite, ele abriu a sua boate e fez a festa que foi daquelas noites.
todos estavam animados e dançando. E foi quando deu 11h30 da noite que entrou um homem alto, com um chapéu de couro todo preto, que sentou no canto do bar, bem onde o Mário estava despachando os clientes, junto com seu atendente, o senhor Silva. O sujeito, assim que chegou, pediu logo uma cerveja e começou a falar para o Mário. Mário, vim para te fazer uma proposta. O Mário olhou para o homem, mas como estava escuro e ele estava com o chapéu cobrindo o rosto, não deu para ver nada. E foi aí que o sujeito estranho continuou com sua proposta. Você quer ficar muito rico? Posso fazer tua boate a mais famosa de toda a região. Será o homem mais rico da cidade. O que você acha? Só que tudo tem uma consequência. Se aceitar, irá morrer muitas pessoas. Mas Mário retrucou e respondeu assim: essa riqueza eu não quero. O homem insistente novamente perguntou: você quer isso? E lhe mostrou muita riqueza e falou o seguinte: essa noite é tudo por minha conta. O Mário, vendo aquilo, ficou bobo, pois nunca havia visto tanto dinheiro na vida. Agora você aceita a minha proposta? Perguntou o homem depois de mostrar o dinheiro. E Mário, ainda com dúvidas, o respondeu dizendo o seguinte: eu vou pensar. Foi então que, com essa resposta, o homem se levantou da mesa e foi até o banheiro, o qual era o único dali. Ele fechou a porta e, de repente, todos ouviram uma grande explosão. E logo depois, uma fumaça surgiu no ar. Assustados, todos gritaram de medo. E foi aí que subiu aquele mau cheiro de enxofre. Depois de tudo, o estranho homem abriu a porta e chegou bem perto do Mário e falou o seguinte: sabia que você era fraco e que não iria aceitar a minha proposta. Quando o Mário olhou para ele, não viu mais um homem, e sim um demônio, o próprio diabo em pessoa, com os olhos de fogo e com aquele cheiro de enxofre. Assustado, ele virou os olhos para cima e desmaiou, caindo durinho no chão. E todos que estavam ali correram para fora com medo. Foi um alvoroço dos grandes. E depois do demônio dar uma gargalhada alta, sumiu, deixando o Mário com prejuízo de R$3.000. O senhor Silva também percebeu que o dinheiro que o homem havia mostrado também havia sumido. Essa foi uma história arrepiante que abalou a cidade de Araioses, no Maranhão. Esse foi o ocorrido do demônio do Bataclan. Boa noite. Esse relato me foi contado há um bom tempo atrás por um amigo que estava na festa onde tudo aconteceu. Era 1993, na cidade de Carnalbeira, que fica no Maranhão. Lá tinham vários festejos naquela época, e era uma cidade de sítios e algumas poucas casas, além de ter vários botecos e muitas serestas. E Teresa era uma das 7 filhas de Dona Biruca. Teresa sempre foi muito rebelde e batia na sua mãe toda vez que ela dizia um não. E as duas seguiam a vida assim, até que chegou um certo dia que iria ter uma festa muito boa na Carnalbeira. E isso mexeu bastante com a Teresa. E as suas amigas foram e falaram: eita Teresa, vai ter uma festa muito boa. O Laírton dos teclados vai tocar lá. E tenho certeza que vai dar muita gente. Eu não posso perder essa festa por nada. Joana, você parece um tamborete de forró. Aquieta esse teu facho, sua doida.
falou sua irmã Toinha, e ela ainda fez uma careta para ela. Bem, todos sabemos que quando tem festa no interior, os bares ficam abertos das 6 da manhã até o outro dia. Pois bem, Teresa tinha um namorado chamado Doca. No dia da festa, ela muito faceira passou toda se rebolando em frente ao bar em que Doca estava. E ao ver Teresa, ele falou: "Teresa, hoje estaremos lá, amor." Bom, o tempo então foi se passando, e o dia até que se passou bem rápido, e quando chegou a noite, ela se arrumando toda falou para sua mãe: "Ô velha, você sabe que hoje é o dia em que vou farrear, e só vou voltar amanhã, e por isso preciso de dinheiro." Sua mãe, vendo a soberba da filha, falou o seguinte: "Maria, minha filha, eu não tenho dinheiro, se vire. Por que você não pede ao seu namorado? Afinal das contas, são os homens que pagam as coisas para suas namoradas. No meu tempo era assim." A mãe de Teresa, ao fechar a boca, ouviu da sua filha o seguinte: "Mas no meu é diferente, dona Biruca, e você vai ter que me dar o dinheiro." Foi aí que dona Biruca exclamou: "Eu não tenho, já falei para você." Foi então que, ao dizer isso, que a Teresa voou em cima de sua mãe e começou a bater nela com muita força, e depois de agredi-la, ela disse: "Eu vou para a festa, queira sim ou queira não." Após dizer isso, Teresa foi na bolsa de sua mãe e arrancou o único dinheiro que ela tinha para comprar mistura no dia seguinte. As suas irmãs, vendo as atitudes dela, só balançavam a cabeça e falando o seguinte: "Tomara que você se case logo, para só assim deixar a gente em paz." Então, após tomar o dinheiro de sua mãe, ela terminou de se arrumar, e Biruca chegou na porta do quarto dela e falou o seguinte: "Você não tem jeito, Teresa. Você é muito ruim. Deus tenha piedade da sua alma. Se continuar me batendo assim para conseguir as coisas, você vai acabar virando um bicho." Teresa, que não se calava, respondeu à sua mãe: "Seria bom mesmo eu virar um bicho, pois assim eu poderia te comer." Ela disse isso tudo olhando sua mãe pelo espelho. Foi então que Teresa pegou sua bolsa e saiu para ir até a festa. E sua irmã ainda chegou a perguntar: "Você vai a pé até a festa?" E Teresa, revoltada, respondeu: "Vou pegar carona com o diabo." "Cruz credo", falou Dona Toinha fazendo o sinal da cruz. E Teresa então foi caminhando sozinha por aquela estrada de terra. E lá na frente parou um homem com uma moto e falou assim para ela: "Sobe aqui na garupa." Teresa, assustada, tentou olhar nos olhos do homem, mas ele virou a cabeça e ficou olhando para o outro lado. Ele estava de chapéu e muito bem vestido. E como ela ainda não tinha subido na moto, o sujeito continuou falando: "Você não vai para a festa que vai ter? Estou indo para lá também. E onde meu mestre mandar, eu vou." Ela, toda sorridente, falou assim: "Então vamos, amor." E após dizer isso, ela subiu na garupa da moto e logo sentiu nele um cheiro podre. Era bem fraco, mas mesmo assim ela sentiu. Porém não falou nada e só ficou calada. E os dois então foram à festa. E chegando lá, ela logo desceu da moto. E assim que ia se virar para agradecer o tal moço que lhe trouxe para a festa, ele já havia sumido, com moto e tudo. "Nossa, eu nem vi quem era ele. Puxa vida", disse Teresa, que ficou besta. E logo suas amigas chegaram e falaram: "Teresa, já o Doca chega aqui. Ele já comprou a cerveja e começou a dançar." E com o tempo chegou o Doca, e eles dançaram e curtiram a festa. E foi quando o Doca foi ao banheiro que o tal sujeito lhe apareceu novamente e disse o seguinte: "Vamos dançar?" Teresa olhou para ele e perguntou: "Você não é o moço da moto que me trouxe até aqui?" Ele sorriu
e foi puxando ela para o salão dançando, e os dois ficaram ali, ela tentando ver o rosto dele e ele se esquivando para ela não ver. Você dança muito bem. De onde você é? Perguntou Teresa ao homem. Ele então olhou para a cara dela e foi aí que ela viu seus olhos, que eram vermelhos da cor de sangue. Cruz credo, disse ela. Após isso, ela começou a sentir uma forte dor de barriga e, com medo do homem, ela disse: eu tenho que ir ao banheiro. E começou a se reclamar de dor e a se sair dos braços do sujeito com quem ela estava dançando. Doca chegou junto dela e logo perguntou: está passando mal, Teresa? E ela respondeu: estou muito ruim da barriga. Fui ao banheiro, mas lá tá lotado e a fila tá enorme. Vamos comigo pro mato. Doca então acompanhou Teresa, que já estava roncando que nem porco. E Doca, olhando para ela, preocupado, perguntou: você não quer ir na farmácia? Deve ser somente gases. A moça, já desnorteada, o respondeu com a voz bem grossa: não. O Doca, muito assustado, disse: eita, mulher, que diabos é isso que está acontecendo contigo? Você não está nada bem, não. E foi aí que, ao dizer isso, que ela entrou no mato bem rápido, e ele ficou esperando ela sair de lá, e a moça roncava e gritava. Doca, que ficou pasmo e com medo, tentou se aproximar, mas ela falou com a voz mais grossa ainda: saia daqui! E foi quando ele chegou mais perto que ela saiu do mato, mas não como uma mulher, e sim como um bicho muito feio. Era como uma grande porca, gritando e fungando o chão. Doca, muito assustado, correu para se salvar daquela aberração, e aquela porca, que devia ter mais de 2 metros, correu atrás dele, e todos que estavam na festa viram aquilo e também correram assustados. Foi um alvoroço dos grandes, todos gritando e subindo em árvores para a porca não pegar. Só que ela continuou correndo atrás do pobre Doca, tanto que foi deixá-lo em casa. Abre a porta, pelo amor de Deus, tem uma porca vindo atrás de mim. Gritou ele para seu filho abrir a porta de casa. E seu filho, que ainda estava acordado, a abriu e ele caiu no chão da sala assustado. E seu filho pegou a espingarda de caça e atirou naquela aberração, o fazendo sair correndo mato adentro. O rapaz, sem entender nada, perguntou ao seu pai: o que era aquilo, pai? E Doca respondeu: ali é Teresa. Ela virou uma porca, meu filho, pois foi amaldiçoada. Todos que estavam na festa viram aquele bicho. Meu Deus, falou o filho do Doca, e os dois ficaram ali, só escutando os gritos daquela porca. Bom, essa foi a história da cidade de Carnalbeiras do Maranhão. E de fato, até hoje essa mulher vive por lá, e realmente ela continua virando esse bicho. E esse foi o castigo dela, pois por ter batido em sua mãe, ela foi amaldiçoada pelo tinhoso. E todos que estavam na festa tiveram que ver para crer na mulher que virou uma porca.